Bom dia, sexto! Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre as operações com números decimais, tá? Então, nós vamos começar aí trabalhando com a potenciação de números decimais. Então, acompanhe a explicação aqui na página de número 41 da nossa apostila. Então, nós sempre podemos utilizar o que aprendemos lá na potenciação de números naturais e aplicar nas situações que envolvem aí as multiplicações de fatores iguais com números racionais. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Então, olha só, 7 vezes 7 é a mesma coisa que 7 ao quadrado, né? E agora, 0,7 vezes 0,7 é a mesma coisa que 0,7 ao quadrado, né? E agora, nesse exemplo, 0,4 aí ao cubo, né? Então, quer dizer que é esse número multiplicado quantas vezes? 3 vezes. Ou seja, é 0,4, né? Vezes 0,4 vezes 0,4. Então, olha só, aqui, ó. 0,4 vezes 0,4 é a mesma coisa que 0,16, né? Porque 0 vezes 0 é 0, 4 vezes 4 é 16. Uma casinha depois da vírgula, uma casinha depois da vírgula, então são duas. E agora, 0,16 vezes 0,4 é igual a 0,064. Ou também, né, eu poderia fazer da seguinte maneira. Poderia transformar o 0,4 em uma fração decimal. Como que ficaria? 4 sobre 10, né? É um número depois da vírgula. Então, eu pego o valor depois da vírgula e acrescento um zero aqui embaixo. Então, fica 4 sobre 10 vezes 4 sobre 10 vezes 4 sobre 10. E agora, na multiplicação de fração com denominadores iguais, o que eu faço? 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 é igual a 1.000. Então, ficaria aqui, ó, 1.000. E agora, 4 vezes 4, 16. Vezes 4 é igual a 64. E agora aqui na divisão, né? Então, eu nem preciso fazer a divisão. A gente já trabalhou, né, com a divisão aí com números 10, 100, ou 1.000 e assim por diante. Então, eu vou repetir aqui o número, né, 64. Então, são 3 zeros que eu tenho aqui embaixo. Então, quer dizer que a vírgula vai caminhar 3 casinhas para cá. Então, 1, 2, 3. E agora acrescento um zero na frente. 0,064. Vamos para nossas atividades na página de número 42. Represente por meio de uma potenciação essas multiplicações. Então, olha aqui, é 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. Ou seja, é 0,3 elevado à quarta potência, né? Porque são 4 vezes que está sendo multiplicado. Aqui, 1, 2, 3 vezes que está sendo multiplicada, então é 1,5 ao cubo. Aqui, ó, 1, 2, 3 vezes, então é 0,01 elevado ao cubo. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então é 0,8 elevado à sexta potência. Na questão 2, em cada item, escreva uma expressão correspondente à seguinte e resolva. Então, o quadrado de um inteiro e um décimo. Então, o quadrado de um inteiro e um décimo. Como que eu escrevo um inteiro e um décimo? 1,1. Então, é 1,1 ao quadrado. E 1,1 vezes 1,1 é igual a 1,21. 2 inteiros e 2 décimos ao quadrado. Então, quanto que é 2 inteiros e 2 décimos? Então, 2 inteiros, então, o número 2 antes da vírgula, 2 décimos, 2 depois da vírgula. 2,2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2,2 vezes 2,2, que é igual a 4,84. Na questão C, a diferença, ou seja, tem um sinal de menos, entre o quadrado de 10, então 10 ao quadrado, e o quadrado de 3 inteiros e 1 décimo. Então, seria 10 ao quadrado menos 3 inteiros, então é 3, aí 1 décimo, então 1,1. E agora, quanto que vai ser? 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que vai dar 100, menos 3,1 vezes 3,1 é igual a 9,61, que vai dar 90,39. Na questão 3, vamos determinar aí quais são esses valores. Então, 0,5 ao quadrado é 0,5 vezes 0,5, que vai dar 0,25. 4,1 ao quadrado é 4,1 vezes 4,1, que vai dar 16,81. 9,2 ao quadrado é 9,2 vezes 9,2, que vai dar 84,64. 9,3 vezes 9,3 vezes 9,3, porque é o cubo, vai dar 0,729. Agora, observando essas potenciações aqui e vendo os resultados, o que acontece quando multiplicamos um número decimal menor do que o inteiro por ele mesmo? Então, o que vai acontecer? O resultado ele sempre vai ser um número menor do que o próprio número. Ou seja, aqui ó, vai ficar um número menor que esse, aqui também vai ficar menor que esse, e assim por diante.
O que acontece quando multiplicamos o número decimal maior do que o inteiro por ele mesmo? Então, nesse caso, sempre o resultado do número maior do que o próprio número, né? E agora, na divisão, ali na página 42. Na divisão de números decimais, tem uma situação ali que nos mostra isso. Então, essa situação, ela estava lá no livro de matemática de Júlia. Então, 5 amigos foram a um restaurante e combinaram de dividir a conta. Se a conta foi de R$142, quanto cada um pagou? Analise a explicação de como ela resolveu esse problema. Então, olha só. Primeiro, a Júlia ela resolveu dividir R$142 em 5 partes iguais, né? Porque são 5 pessoas. Então, como que ficaria? Vou pegar aqui o 14. 14 divididos por 5 é igual a 2, porque 2 vezes 5 é 10, né? Então, vai passar para cá menos 10. 10 até chegar no 14 vai sobrar 4. Aí, depois, vai baixar aqui o 2. 42 divididos por 5 é igual a 8. Então, 8 vezes 5 é 40, passa para cá menos 40. 40 até chegar no 42, 2. Então, olha só, vai sobrar aqui 2, né? Vai sobrar R$2 para alguém pagar. Aí o professor dela disse, transforma esse 2 em 20 décimos de real e aí coloque uma vírgula no quociente para separar os inteiros dos décimos e continue dividido por 5. Então, como que ficaria aqui? Ficaria 20, né? Olha só. E aí, quando eu coloco um número 0 aqui, eu automaticamente preciso colocar a vírgula aqui no quociente, né? 20 divididos por 5 é igual a 4, porque 4 vezes 5 é igual a 20. 20 menos 20 é igual a 0. Ou seja, né, pagaria aí R$28,40 cada pessoa. Então, é assim que nós fazemos aí a divisão, né? Quando sobrou um resto, a gente acrescenta um 0 e automaticamente aí uma vírgula. Na página 43, ele fala assim, ó, explique o raciocínio que deve ser utilizado para obter o quociente quando o dividendo e o divisor forem números naturais diferentes de 0. Então, primeiro, o que a gente tem que fazer, né? Calcula-se a parte inteira, né? E caso haja resto, que nem nesse caso aqui, acrescenta-se uma vírgula ao quociente para indicar a parte decimal, né? E aí, esse resto, por 10, continua aí a divisão. E aí, a seguir, né, ele fala, agora aplique essas ideias e resolva as divisões. Então, na questão A, 18 divididos por 4, né? Então, 18 divididos por 4 é igual a 4, porque 4 vezes 4 é 16. Passa para cá, menos 16. 16 até chegar no 8 vai ser 2. E agora, eu tenho esse resto. O que eu faço? Eu acrescento um 0 e desse lado uma vírgula. 20 divididos por 4 é igual a 5, porque 5 vezes 4 é igual a 20. 20 menos 20 é igual a 0. Na questão B, 36 divididos por 15, né? Então, olha só, aqui nesse caso, eu posso pegar aí primeiro o número 3 para fazer essa divisão. Na questão B, 36 divididos por 15. Então, será que eu pego aqui só o 3 ou eu pego o 36? Eu posso pegar o 36, porque eu sei que 2 vezes 15 é igual a 30, né? Então, eu vou pegar o 36. 2 vezes 15 é igual a 30, então vai passar para cá menos 30. 30 até chegar no 36 é 6, e agora 6 é o resto. Eu acrescento aqui um 0 e uma vírgula desse lado. E agora, 60 divididos por 15 é igual a 4, né? Porque 4 vezes 15 é igual a 60. 60 menos 60 é igual a 0. Na questão C, agora aqui, ó, 50 divididos por 8. Então, é igual a 6, porque 6 vezes 8 é igual a 48. 48 até chegar no 50 é 2. Então, sobrou 2 de resto. Acrescento um 0 e uma vírgula. Agora, 20 divididos por 8 é igual a 2, porque 8 vezes 2 é igual a 16. 16 até chegar no 20 vai sobrar 4. 4, eu vou ter que baixar mais uma vez o 0. E agora, eu coloco mais uma vírgula aqui? Não, né? 40 divididos por 8 é igual a 5, porque 5 vezes 8 é igual a 40. E vai sobrar quanto? Vai sobrar 0. Na questão D, 70 divididos por 25 é igual a 2, porque 2 vezes 25 é igual a 50. Então, passa para cá, menos 50. 50 chegar no 70 vai sobrar 20. 20 dá para dividir por 25? Não dá, né? Então, o que eu faço? Eu acrescento um 0 e aqui também aí uma vírgula. E agora, 200 divididos por 25 é igual a 8, porque 8 vezes 25 é igual a 200. E agora vai ficar quanto? Vai sobrar 0. A seguir diz o seguinte.
para compreender uma propriedade da operação e divisão, complete os itens, né? Então, olha só, aqui, ó, 12 divididos por 3, né? Então, olha só, multiplicando o 12 por 5 vai dar 60 e o 3 por 5 vai dar 15, né? Então, 12 divididos por 3 é igual a 4, 60 divididos por 15 é igual a 4. Agora, aqui, ó, 30 divididos por 5. Então, 30 divididos por 5 é igual a 6. 30 vezes 2 é igual a 60. 5 vezes 2 é igual a 10. 60 divididos por 10 é igual a 6. Aqui, ó, 54 divididos por 6 é 9. 18 divididos por 6 é 3. 54 divididos por 18 é 3. 9 divididos por 3 é 3. Aqui na D, 350 divididos por 10 é igual a 35. 70 divididos por 10 é igual a 7. 350 divididos por 70 é igual a 5 e 35 divididos por 7 também é igual a 5. Então, o que aconteceu com os quocientes, né? Ao multiplicar ou dividir por o mesmo número os elementos das divisões. Então, ao multiplicar aqui ou dividir, né, o dividendo e o divisor por o mesmo número diferente de zero, o quociente ele não se altera, né? Ele fica aí o mesmo resultado. Seguindo adiante, ele fala assim, ó, Carol fez 2,5 kg de croquis e ela vai colocá-los em embalagens com capacidade de 0,25 kg ou, né, 250 gramas. Escreva uma operação para resolver a situação com valores na mesma medida de massa, né? Ou seja, seria 2,5, né? Aí que está dividindo por 0,25. Na questão B, diz o seguinte, multiplique esses termos da operação por 100 e obtenha uma divisão com números inteiros. Multiplicando 2,5 por 100, quanto que eu vou ter? 250. E agora, 0,25 multiplicando aí por 100, quanto que eu vou ter? Eu vou ter aí 25, né? Porque 100 são 2 zeros, então a vírgula vai caminhar 2 zeros, né? Então, ou seja, seria mais 2 para cá, então ficaria assim 25. Na questão C, quantas embalagens com capacidade de 0,25 kg Carol conseguirá obter? Então, eu teria que fazer essa divisão aqui, né? Então, é mais fácil eu primeiro transformar esse número em um número que não esteja vírgula e depois fazer a divisão, né? Então, 250 dividido por 25 é igual a 10, porque 10 vezes 25 é igual a 250. Então, ela conseguiria aí 10 embalagens. Na questão D, usando somente embalagens de 0,2 kg, quantas delas serão necessárias? Então, eu teria que fazer essa divisão aqui, né? Então, para mim é mais fácil transformar esse número aqui em um número inteiro, né? Então, como que ficaria aqui? Né? Multiplicando esse número por 10, ficaria 25, e esse número por 10 ficaria aí igual a 2, né? Então, ficaria 25 divididos por 2. E agora, 25 divididos por 2. Então, 2 divididos por 2 é igual a 1, porque 1 vezes 2 é 2, 2 até chegar no 2 é 0, abaixo 5, 5 divididos por 2 é igual a 2, porque 2 vezes 2 é 4. E agora, 4 até chegar no 5 vai me sobrar 1. E agora, 1, eu tenho ele como resto, então acrescento um 0 e uma vírgula aqui desse lado. 10 divididos por 2 é igual a 5, porque 5 vezes 2 é 10. E 10 até chegar no 10 é igual a 0. Ou seja, e agora vamos para as atividades. A questão 1, confira os valores das sessões de cinema em um shopping. Então, aqui nós temos o cartão, né, que está mostrando aí quais são os valores. Então, segunda e terça, na quarta, quinta, a domingo e feriados, né? Então, tem as sessões 2D e também 3D em todos esses dias. Na questão A, de acordo com a lei, né, federal, quais são as pessoas que têm direito a essa meia entrada? E o que isso significa? Significa, né, que algumas pessoas, elas pagam metade do valor do ingresso. Na questão B, pesquise quais são as pessoas que podem ter acesso a esse benefício, né? Então, olha só, vocês vão fazer uma pesquisa, vão incluir mais alguns pontos, né? Mas quem que são? São os estudantes, idosos, né, com a idade superior aí de 60 anos, portadores de necessidades especiais, acompanhante, né? Jovens de baixa renda cadastrados, doadores de sangue e professores. Então, vocês podem fazer a pesquisa e incluir mais alguns itens. Na questão C, quantos reais um estudante pagará pelo ingresso do cinema na sessão de 3D de uma segunda-feira? Então, a sessão 3D na segunda-feira aqui, ela é R$27. Então, meia entrada seria metade. Então, seria R$27 divididos aí por 2. Então, pagaria quanto? R$13,50. Na questão D, um grupo de 5 estudantes foi ao cinema na sessão de 2D das 13 horas de domingo, né? Então, olha só, sessão de 2D, aqui domingo, né? Quinta, domingo e feriados.
Quanto eles pagaram total pela compra dos ingressos e quanto eles gastariam a mais se tivessem optado pelo 3D? Então, são estudantes. Sabemos que eles vão pagar meia entrada, né? Então, eles vão na sessão aqui de 13 horas e aqui é R$ 21 até as 15 horas. Então, eles vão pagar meia entrada aqui desse valor, né? E aí, são 5 estudantes. Então, calculando primeiramente a meia entrada, né? Então, R$ 21 divididos por 2, para saber a metade, R$10,50. Então, cada pessoa gastaria R$10,50 com a entrada. Então, R$10,50 vezes 5, porque são 5 estudantes, né? Então, eles gastariam aí R$52,50. E agora, eu preciso descobrir se eles optassem aí pelo valor 3D, né? Que era R$29 aí esse valor. Então, a mesma coisa, né? Meia entrada são estudantes, então 29 divididos por 2, R$14,50. 14,50 vezes 5, R$72,50. E agora eu quero saber qual que é a diferença, né? Qual que é o valor dessa diferença dos dois, do valor pago de meia entrada no 2D e 3D. Então, eu vou pegar o valor total, que seria o valor aqui do 3D, e vou diminuir do valor aqui do 2D. Fazendo a subtração, né, eu vou ter 20, né? Então, quanto que seria? Seria R$20. Questão 2, veja a dúvida de Érica. Será que o resultado é esse mesmo? Eu dividi 0,8 por 0,02 e o quociente foi 40, ou seja, o resultado foi 40. Então, vamos ver. O resultado obtido por Érica, ele está certo ou errado? Justifique a sua resposta, né? Então, olha só. Eu preciso fazer primeiro essa divisão, né? 0,8 divididos por 0,02 para ver se está correto. Então, transformando esses números em números inteiros, eu vou ter 80 e vou ter 2. E 80 divididos por 2 é igual a 40. Então, está correto. Na questão 3, uma das ideias associadas à divisão é a de quantos cabem, né? Usando a ideia, calcule mentalmente e escreva os quocientes obtidos. Então, quanto que cabe, né? Então, 0,5, quantos cabem em inteiro? 2. 0,2, quantos cabem 0,2 em 1,2? 6. 0,2 cabe quantas vezes no número 2? 10. 0,25 cabe quantas vezes aí no número 1? 4. Aqui, ó, 2,5 cabe quantas vezes dentro do número 10? 4. 0,8 cabe em quantas vezes dentro do número 2? 2,5. 1,5 cabe quantas vezes dentro do número 3? 2. 3,5 cabe quantas vezes dentro do número 10,5? 3. Na questão 4, esse pacote de papel higiênico, ele custa R$ 8,64. Ele vem com 4 rolos e cada rolo tem 54 metros. Qual que é o preço de cada rolo? Então, olha só, uma situação bem presente aí no nosso dia a dia. O que eu faço para descobrir? Eu pego o valor total, que é R$ 8,60, e eu divido por 4. Fazendo essa divisão, eu vou ter 2,16. Então, qual que é o preço de cada rolo? R$ 2,16. E aí, na questão B, quanto que custa 1 metro desse papel higiênico, né? Então, o que eu faço? Eu vou pegar esse R$ 2,16 e vou dividir pelo valor do metro, que é 54. E aí, fazendo essa divisão, eu vou ter 0,04. Na questão 5, efetue essas divisões até obter resto zero, né? Então, como os exemplos que eu já fiz com vocês aí nessa aula, né? Então, fazendo a divisão, né? Primeiro, como eu tenho um número decimal, para mim é mais fácil multiplicar esse 0,25 por 100 para eu ter um número inteiro, né? Então, eu tenho que multiplicar o 8 por 100 e também o 0,25 por 100. Por que por 100? Porque são 2 números decimais. Então, eu tenho que colocar um número que tenha 2 zeros, né? Então, eu vou ter 800 divididos por 25, que é igual a 32. Na questão B, agora fazendo essa divisão. Então, eu preciso transformar esses números em números inteiros. Então, olha só. Eu vou multiplicar por 100, porque aqui tem 2 casinhas depois da vírgula. Então, eu vou multiplicar esse por 100 e esse aqui por 100 também. Vou obter esse valor, fazendo a divisão, eu vou ter 3,24. Aqui na questão C, então a mesma coisa, eu preciso transformar esses dois números em números inteiros. Então, eu vou multiplicar por quanto? Olha, aqui eu tenho 4 números depois da vírgula. Então, eu vou multiplicar por 10.000, né? Que 10.000 tem 4 zeros. Então, multiplicando esse número por 10.000 e esse aqui também, eu vou ter esses valores. Fazendo a divisão, 9,82. Questão D, então aqui eu vou multiplicar por 1.000, porque aqui eu tenho 3 casas depois da vírgula, aqui são 2. Então, eu vou multiplicar por 1.000. Vou ter esses dois valores, fazendo a divisão, eu vou ter 0,6. A questão E, então eu pego esse valor e esse daqui. Aqui tem 2 números depois da vírgula, então eu vou multiplicar por 100. Fazendo a multiplicação desse número por 100 e desse aqui por 100, eu vou ter esses valores. Fazendo a divisão, eu vou ter 7,9. Aqui, ó, eu tenho esse número e esse daqui. Então, eu vou multiplicar por 100, porque os dois têm 2 números depois da vírgula. Então, multiplicando, eu vou ter 228. Multiplicando, eu vou ter 6. Fazendo a divisão, eu vou ter 38. Essa questão é muito importante que vocês façam ela, gente, bem passo a passo, tá ok?
Na questão 6, se 4 potes de iogurte custam R$ 11,32, quanto custam 2 potes, 10 potes? Então, eu preciso pegar o valor total, né, que é R$ 11,32, e aí eu vou dividir por 2, né, porque são 4, então eu vou dividir por 2 pela metade para descobrir aí qual que é esse valor. Então, primeiro eu preciso transformar esse número em um número inteiro, então eu vou multiplicar por 100, porque são 2 zeros depois da vírgula, né? São 2 números depois da vírgula, perdão. Então, 11,32 vezes 100 é igual a 1.132. 2 vezes 100 é igual a 200. Fazendo a divisão, eu vou ter R$ 5,66. Esse é o valor por 2 potes. E agora, 10 potes. Então, aqui nos 10 potes, o que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir qual que é o valor de um pote, né? Então, eu já sei que 2 potes, né, custam R$ 5,66. Então, agora, para eu descobrir quanto que custa cada copo, né, para eu saber quanto que são 10, eu também vou dividir aí por 2, né, para encontrar qual que é o valor de um pote. Então, aqui eu tenho que transformar esse número em um número, né, inteiro. Então, eu vou multiplicar aí por 100. E quanto que vai dar? Então, 5,66 vezes 10, a vírgula, ela vai, né, 100 tem 2 zeros, então a vírgula vai caminhar 2 casas aqui para a direita. Então, vai ficar quanto? Vai ficar 566. E 2 vezes 100 é igual a 200. Então, agora eu vou fazer aqui a divisão. 556 divididos por 200 é igual a 2, porque 2 vezes 200 é igual a 400. Então, 400 passa para cá com o sinal contrário. 400 até chegar no 566, então vai ser aqui 0 até chegar no 6 vai ser 6, 0 até chegar no 6 vai ser 6, 4 até chegar no 5 vai ser 1. E agora, 166, consigo dividir por 2? Não. Então, eu acrescento aqui um 0 e automaticamente aqui uma vírgula. E agora, 1.660 divididos por 200 é igual a 8, porque 8 vezes 200 é igual a 1.600. Então, passa para cá 1.600. 1.660 menos 1.600 vai sobrar quanto? Vai sobrar aí 60. 60 dá para dividir por 200? Não, então eu acrescento um zero. Mas eu não acrescento aí mais uma vírgula aqui em cima, né? 600 divididos por 200 é igual a 3, porque 3 vezes 200 é igual a 600, então vai sobrar aí zero. Então, quer dizer que cada pote de iogurte vai custar aí esse valor, R$ 2,83. Mas o exercício quer saber, né, quanto que custam 10 potes. Então, cada pote custa esse valor, então eu vou multiplicar agora por 10. E quando eu vou multiplicar por 10, o que acontece? Como 10 tem apenas um zero, quer dizer que a vírgula vai caminhar uma casinha para a direita, né? Então, como que vai ficar? A vírgula está aqui, vai passar para cá. Então, vai custar aí R$ 28,30, 10 potes de iogurte. Na questão 7, uma empresa construirá a maquete de um prédio que tem 102,5 metros de altura. Se a maquete for 125 vezes menor do que o tamanho real do edifício, qual deverá ser a altura desse prédio? Na maquete, né? Então, olha só, eu preciso pegar o valor total, né? Que seria aqui, ó, 102,5 metros. E aí, eu vou dividir, né? Por 125. Se a maquete for 125 vezes menor. Então, quer dizer que eu vou dividir por esse valor. Primeiro, eu vou transformar esse número em um número inteiro, né? E aí, vou multiplicar por quanto? Vou multiplicar por 10, porque tem um número depois da vírgula. Vou obter esses valores. Fazendo a divisão, eu vou ter 0,82. A questão 8, ela é uma questão pessoal, né? Assim como vocês já fizeram alguns outros exercícios. Ela fala assim, ó, para elaborar uma situação problema que envolva operações com números decimais para cada imagem indicada. Em seguida, troque com os seus colegas para resolver as questões um do outro. Então, vocês já fizeram várias vezes assim, né? Se eu escrever um problema, aqui nesse caso é para cada situação aqui da imagem, então vai ser 2 problemas, e aí vocês vão tirar foto desse problema e vão enviar para um colega. Podem enviar até para professora, tá? Vocês podem enviar para mim, eu resolvo, mando para vocês, e aí vocês registram no caderno de vocês como que ficou. Na questão 9, a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, ela recomenda que a população consuma no máximo 50 gramas diários de açúcar, ou 18,25 quilogramas em um ano. A Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação informa que os brasileiros vão além desses valores. No Brasil, o consumo médio é de 30,07 quilogramas de açúcar por pessoa por ano. Com base nesses dados, responda as questões a seguir. A primeira questão: quanto de açúcar aproximadamente cada brasileiro consome por dia, considerando um ano com 365 dias? Faça aproximação com 4 casas decimais. Então, nós vamos pegar o valor total do consumo, né? Aí que seria 30,07 e vamos dividir por 365 dias, né? Que fala ali que são o ano. Então, eu vou precisar transformar esse número aqui em um número inteiro. Então, vou multiplicar aqui por 100, né? Porque são 2 casas depois da vírgula.
Então, depois que eu faço a multiplicação, eu vou obter esses valores e fazendo a divisão eu vou ter esse valor. Ele fala para arredondar com 4 casas decimais, né? Então, quer dizer que eu vou usar 4 casas depois da vírgula. Então, vai ficar 0,0824. Então, portanto, é esse valor aí. E esse valor corresponde a quanto? Esse valor corresponde a 82,4 gramas. Na questão B, o consumo diário do brasileiro equivale a quantas vezes o recomendado pela OMS? Né? Então, olha só, é 82,4, né? Então, nós vamos dividir aí por 50, né? Então, quanto que vai dar? Vai dar 1,648. Seguindo agora para a questão do número 10, onde é para efetuar essas divisões e apresentar o quociente com a aproximação de 2 casas decimais. Então, a primeira na questão A é 70 divididos por 3. Então, esse número eu não preciso transformar ele em um número inteiro, porque ele já é. Então, só fazendo a divisão aqui, eu vou ter esse valor. 2 casas decimais, então são 2 casas depois da vírgula. 23,33. Na questão B, 30,5 divididos por 7. Então, eu preciso transformar esse primeiro número aqui em um número inteiro. O que eu faço? Multiplico por 10, né? E agora, 30,5 vezes 10 é igual a 305, 7 vezes 10 é 70. Fazendo a divisão, eu vou ter esse valor. Aproximando com 2 casas decimais, então eu vou ter 4,35. Na questão C, 4,9 divididos por esse valor. Então, aqui eu vou multiplicar por quanto? Por 100, porque aqui tem uma casa depois da vírgula, mas aqui tem 2, né? Então, eu vou multiplicar por 100. 4,9 vezes 100 é 490, 1,03 vezes 100 é 103. Fazendo a divisão, eu vou ter esse valor. Fazendo a aproximação de casas decimais, 4,76. Na questão D, aqui eu vou ter que multiplicar por 10, porque aqui tem uma casa depois da vírgula e aqui também, né? Então, multiplicando por 10 eu vou ter esse valor, por 10 eu vou ter esse valor. E aí, fazendo a divisão, eu vou ter 46,76,92. E agora, fazendo a aproximação de casa decimal, então vai ficar aí 46,77, né? Porque 692 está chegando bem próximo do número 7. Na questão E, agora aqui eu vou ter que multiplicar por 100, porque aqui são 2 números depois da vírgula, né? Então, multiplicando aqui por 100, eu vou ter 407, 5,2 vezes 100, 520, e agora fazendo a divisão, eu vou ter esse valor, então vai ser 0,78. Na questão F, então eu vou ter que multiplicar por 10, né? Porque aqui tem um número que tem uma casa decimal. 50 vezes 10 é 500, 0,9 vezes 10 é 9. Fazendo a divisão, eu vou ter 55,55, 55 e assim por diante. Então, fazendo a aproximação com casas decimais, eu vou ter 55,56, porque aqui ó, é uma desaperiódica, então esse 5 ele está se aproximando do número 6, então 55,56. E agora, a porcentagem aí com o número decimal, né? Então, é muito comum nós nos depararmos com informações numéricas com o símbolo de porcento. Você lembra o que significa? Quando que ele é usado? Né? Então, a gente já trabalhou aí com a porcentagem com números inteiros. Então, as informações apresentadas por meio de uma porcentagem estão relacionadas a grupos de 100, né? Então, para você relembrar o que seria porcentagem, significa entender como calcular, considere o anúncio de uma loja de roupas que oferece um desconto de 30% sobre o valor da etiqueta de todos os seus produtos. Olha só que nós temos essa placa, que é muito comum, né? Na questão A, sabendo que 30% significa 30 em cada 100, pinte 30% dessa figura dividida em 100 partes iguais. Depois representa esse número correspondente ao desconto nas formas indicadas. Então, olha só, esse inteiro está dividido em 100 partes iguais, 30% é 30. Então, nós vamos pintar aqui 30 quadradinhos. Vamos escrever isso aí na forma de fração, né? Então, como que fica? É 30 de 100, né? Então, a fração vai ficar o denominador 100 e o numerador vai ficar 30. E agora, qual que é o número decimal? Aqui, ó, dividindo 30 por 100, eu vou ter 0,30. Se uma blusa nessa loja custa 100 reais, qual que é o valor do desconto? O valor do desconto é 30 reais, né? E outra peça de roupa que custa 50 reais, qual seria o valor do desconto? Então, se a peça custasse 50 reais, né? Então, seria o mesmo desconto daqui dividido por 2, né? Então, porque 50 é metade de 100. 100 divididos por 2 é 50, então, seria quanto? Seria metade de 30. Então, seria aí 15 reais.